A gente começou a ver a parte de gerência de memória. Bom, eu queria deixar já essa mensagem. Gerência de memória é um assunto menor. O número de aulas que a gente vai precisar ter para cobrir o assunto é um número de aulas menor, mas é um assunto mais denso. Portanto, a gente vai fazer nossa segunda prova só com a parte de gerência de memória. Então, a segunda prova vai ser daqui umas 7 aulas, por aí. 5 aulas, 5, 6 aulas, por aí. Vejam lá na programação, lá no site, tem mais ou menos a sequência que a gente vai fazer. Beleza? Bom, então na aula passada a gente começou a ver gerência de memória. A gente viu que as 3 principais coisas que o gerente de memória faz são a alocação, desalocação de memória, o mapeamento de endereços lógicos em endereços físicos e a proteção da memória. Depois a gente viu alguns modelos de gerência de memória e terminou a aula passada falando em algoritmos de alocação de memória, como é que eu controlava os espaços da memória que estavam alocados ou desalocados. Tudo que a gente viu na aula passada assumia que a gente sabia qual era o tamanho do processo, né? Eu dizia, chega um processo de tal tamanho e eu preciso alocar um processo, uma área de memória que tenha pelo menos tal tamanho para alocar aquele processo. Aí eu queria começar a aula de hoje discutindo essa questão do tamanho de um processo, né? Como é que eu calculo o tamanho de um processo? Como é que o sistema operacional calcula, né? Vocês se lembram que eu vou ter um binário, né? Esse binário tem o quê? Tem um cabeçalho, tem código e tem dados que foram iniciados, né? Os valores que foram pré-iniciados conforme descrito no seu código-fonte. E a partir disso aqui, o sistema operacional, na realidade, o compilador, ele tem aquela abstração do espaço de endereçamento lógico, que ele usa para gerar esse código com os endereços lógicos adequados. Depois isso é empacotado num binário. E o sistema operacional, ele desempacota essa coisa na imagem do processo que vai ser carregado da memória e vai ser usado para controlar a execução daquele programa. Aquela execução particular daquele programa, né? E aí o que é que tem nesse cara aqui? O que a gente quer saber é o tamanho disso aqui. Qual o tamanho de um processo? Né? Vocês se lembram o que é que tem aqui dentro dessa imagem do processo? Eu vou ter o código, né, que eu vou copiar exatamente como está ali. Vou ter uma parte que é para as variáveis globais, estáticas, né? Oi? Aí eu tenho a pilha e tenho o heap, né? Só que essas duas coisas, elas não têm um tamanho, elas mudam de tamanho ao longo da execução do meu programa. Quando o meu programa começa, elas não tem nada lá. A pilha, quer dizer, quando eu começar a executar o main, a pilha já tem as variáveis de ambiente, os argumentos que você passou para o seu programa, mas a heap está vazia. E aí qual é o tamanho que eu vou alocar para isso? Estão entendendo o que eu estou... Quer dizer, na realidade eu vou ter que deixar um espaço aqui Eu vou deixar esse espaço para pilha e esse espaço para heap,
que é um espaço que, a priori, o sistema operacional não sabe exatamente quanto é que vai ser. Então, o que o sistema operacional tem que fazer é dar um chute aí, inicial, de quanto é esse pedaço. Lembre-se que a gente está falando de um modelo de gerência de memória de algumas décadas atrás, né? Não é como isso é feito hoje em dia. Então, o sistema operacional teria que chutar esse valor e, à medida que o programa executa, se o chute inicial não foi adequado, o sistema operacional teria que aumentar o tamanho da pilha e o tamanho da RIP. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Bom, para que o sistema operacional possa aumentar esse tamanho ou esse tamanho, ele precisa executar, né? E a gente sabe que o sistema operacional só executa quando tem uma exceção ou uma interrupção. Então, qual seria a exceção que seria lançada para que o sistema operacional pudesse executar e detectar que a RIP ou RIP não tem um tamanho adequado? Como é que esse pedaço da imagem do processo cresce? Como é que eu faço para crescer isso aí? Ou para eu alocar coisas naquela parte da memória? Como é que isso é feito? O que é armazenado aqui no RIP? São as variáveis que são criadas dinamicamente, né? Como é que isso é feito numa linguagem de alto nível? Em C, por exemplo. Como é que isso é feito em C? Oi? malloc, calloc, né? O que é isso? É uma chamada da biblioteca que vai fazer um system call. Então aqui é muito simples de verificar como é que o sistema operacional executa, né? Quando eu vou alocar memória, eu chamo o sistema operacional. Então o sistema operacional pode verificar se essa área aqui é suficiente para alocar a memória que está sendo requisitada. Se não for, o sistema operacional tem que tomar alguma providência para fazer com que esse processo cresça. Beleza? Agora vamos olhar para a pilha. Como é que a pilha cresce? A pilha não cresce? Como? A pilha não é alocada nas variáveis dinâmicas, que não cresce muito também. O que é alocado na pilha? Apontadores. Como assim apontadores? Não necessariamente. O que é que vai na pilha? Por exemplo, se eu fizer uma chamada a uma função f, a, b, c, e aqui tem algumas variáveis locais que são definidas nessa função. O que é que vai... Vamos deixar isso mais explícito. Aqui eu tenho int, d, e aqui o resto do código. O que é que vai na pilha? O que vai na pilha é o endereço de retorno, que é o PC, aonde essa imediatamente antes da chamada, ou na realidade imediatamente depois dessa chamada. No meu código tem uma chamada para F, né? O PC, o endereço de retorno é o endereço imediatamente da instrução imediatamente seguinte a essa chamada. Então eu tenho que empilhar esse endereço de retorno. Depois eu tenho que empilhar os parâmetros que foram passados aqui para a minha chamada, A, B e C. Depois eu tenho que empilhar D e E, que são as variáveis locais. Se aqui dentro dessa função tiver uma outra chamada de uma função G, que recebe H e J como parâmetro, o que é que eu vou empilhar? Vou empilhar o endereço de retorno, que é a próxima instrução aqui, H, I, J e qualquer variável local que G tenha. Quando
ao retorno da função, eu desempilho essas coisas todas até que eu chegue no endereço de retorno e volto a executar aqui. E aquelas instâncias dos parâmetros H e J de qualquer variável local que existiam na minha pilha desapareceram. Dizem, Nelson. Se eu tiver G igual a esse G vai para aqui, vai para aqui. Se você tiver... Vamos usar uma outra nome de variável aqui para não... G não tem nenhuma referência com essa função aqui não, né? Não. Certo. Então, K igual a malloc aqui. Primeiro que eu tenho que definir K como sendo alguma coisa. Por exemplo, K é um apontador para um inteiro, certo? E aqui eu vou fazer um calloc size of int. Certo? O lugar na memória para onde K aponta está na heap. Agora K está na pilha. K é o endereço. Certo? K, que é a variável que guarda o endereço, vai estar na pilha. Agora, para onde K aponta é um lugar no heap. Certo? Bom, o que é importante entender aqui é que quando eu faço uma chamada à função, eu não estou fazendo um system call. Não necessariamente eu estou fazendo um system call. Certo? Portanto, minha pilha, ela cresce sem que eu precise fazer um system call. Diferente da heap. A heap só cresce se eu fizer um system call. Então, como danado é que o sistema operacional vai executar para saber se minha pilha tem um tamanho adequado ou não? Para identificar que a pilha estourou. Alguém tem uma ideia? O que é que vai acontecer se essa minha pilha crescer mais do que devia? Isso, aí não vai escrever, porque quando ele gerar um endereço que está aqui fora da pilha, quando eu tentar empilhar a coisa que iria fazer minha pilha transbordar aqui, isso vai gerar o quê? Uma exceção, né? Porque o meu endereço lógico, ou o meu endereço físico, no caso, vai estar além do endereço limite. Se lembra que a gente usou base limite para controlar, para proteger a memória? E isso gera uma exceção, o sistema operacional executa e verifica se o que aconteceu foi um estouro de pilha. Na realidade, isso é feito de uma forma um pouco mais controlada. Existe uma instrução especial que é usada pelo compilador para fazer o que se chama de um toque de pilha. Um toque de pilha é quando você vai para a praia, você olha o mar assim e diz, pô, isso deve estar gelado para burro. Aí você vai lá e bota só um pezinho assim, pô, nada. Certo? Isso é um toque de pilha. Tá? Como é que o compilador faz? Ele pega e calcula quanto de memória ele vai precisar na pilha para empilhar o novo quadro de pilha que ele precisa empilhar naquela função. E aí ele executa uma instrução especial que tenta acessar o que será o topo da pilha. Se o topo da pilha estiver fora aqui, o que é que vai acontecer? Vai gerar uma exceção. Só que aí fica mais fácil para o sistema operacional detectar que a pilha quer crescer. Se não for um toque de pilha, não é porque a pilha quer crescer. É porque tem um bug no seu programa e aí eu vou matar o seu programa. Se a exceção foi gerada por uma instrução toque de pilha, é porque sua pilha quer crescer e aí eu vou crescer sua pilha para o valor adequado. Todo mundo entendeu aí? Bom, lembrem-se que isso faz parte da nossa narrativa de entender as coisas envolvidas com gerência de memória. Tá? Hoje em dia, nada disso que eu estou falando existe. Tá? Aí eu identifiquei que meu processo precisa crescer. E agora, o que é que eu faço? Eu sou o sistema operacional, vai. O que é que eu tenho que fazer agora? Precisa checar se tem espaço.
preciso chegar que tem espaço para crescer, né? Então, se isso aqui é a minha memória RAM, e o cara está aqui, eu preciso saber se eu posso pegar essa linha aqui e trazer ela aqui para baixo para esse cara crescer. E aí mover pilha ou mover RIP, aí depende de como a coisa vai. E aí o problema é que pode ser que tenha um outro cara aqui que impeça que eu cresça. Certo? E aí eu teria que afastar esse outro processo todo para arrumar espaço. Bom, mais ou menos ao mesmo tempo que esse tipo de problema aconteceu, se teve a ideia de como é que eu aumento minha memória usando o disco. Ou seja, ao invés de ter todos os processos na memória, eu vou ter alguns na memória e outros no disco. E aí eu fico trocando quem está no disco para a memória, quem está na memória para o disco. Essa operação se chama operação de swap. Ou seja, eu tenho um pedaço no disco que eu uso para crescer a minha memória. E aí eu faço swap in, quando eu estou trazendo as coisas para a memória, e swap out, quando eu estou tirando da memória e levando para o disco. Beleza? Tipicamente isso é feito por um processo, como os outros processos do usuário, só que é um processo que roda para ajudar o sistema. Então, de tempos em tempos, esse swapper, que é o cara que faz isso, entra no ar para decidir se precisa fazer swap in ou swap out. O que vocês acham que dirige a operação do swapper? É fazer swap in ou é fazer swap out? Swap in, né? Porque no melhor cenário eu quero que todos os processos fiquem na memória. Porque se ele não estiver na memória, ele não consegue rodar. Eu só quero tirar gente da memória quando a soma dos meus processos não cabe na memória. Então, swap out é um efeito colateral de eu tentar colocar todo mundo na memória. Beleza? Então, quando o swapper começa a executar, o que ele vai fazer é verificar entre todos os processos que estão na área do swap, qual processo deve entrar na memória. E aí, como é que ele toma essa decisão? Vocês estão entendendo a pergunta? Eu tenho vários processos que estão armazenados aqui na área de swap e eu preciso escolher um para vir para a memória. Quem é que eu escolho? Qual o critério que eu uso? Tempo de residência, uma opção. Então, letra A é o tempo de residência. Quanto tempo faz que o processo está na memória? Alguém tem outra sugestão? O estado do processo. Como? O estado do processo. O estado do processo. Muito bem, Beatriz. Por que o estado do processo deve ser olhado? Processos prontos já podem ser executados. Isso. Na realidade, é o complemento disso aí. Processos prontos são os que eu devo colocar na memória, mas mais do que isso, eu não devo tentar trazer para a memória, a não ser que tenha espaço suficiente, processos que estão bloqueados. Porque isso não vai fazer com que esse processo esteja habilitado a executar. Então, se eu tiver um cara que está pronto e outro que está bloqueado, certamente eu vou escolher o cara que está pronto. Tudo bem? Porque esse cara que está bloqueado, se eu colocar na memória, quando é que ele vai estar habilitado para rodar? Não sei. Aliás, como é que um processo que está bloqueado no disco fica pronto? Eu acho que alguma coisa que vai para a memória. Será que ele precisa ir para a memória para ficar pronto?
Vamos supor que um processo está bloqueado porque ele tentou fazer uma operação de entrada e saída. Por exemplo, ele está tentando ler do disco, certo? E aí ele foi bloqueado porque o que ele estava querendo ler ainda não está na memória. Quando é que ele vai ficar pronto? Como? Poderia receber o que está lendo da memória do disco. Qual é o evento que acontece no sistema computacional que vai fazer com que o sistema operacional detecte que o processo que estava bloqueado deve ficar pronto para rodar? Seria a resposta. Oi? Seria a resposta da controladora. A resposta da controladora. Como é que essa resposta da controladora é uma interrupção, né? Então vai vir uma interrupção da controladora de disco. Essa interrupção faz com que o sistema operacional volte a executar e aí ele verifica, aquele cara está pronto para rodar. Note que o que eu fiz swap out foi só da imagem do processo, né? Ainda continuo tendo aquela estrutura de dados aqui, que é a minha tabela de processo, com todas as informações sobre o meu processo, inclusive o estado dele, armazenados na memória, né? Esse negócio fica residente na memória. Então, voltando aqui ao swapper, o cara que está querendo fazer swap-in, ele vai primeiro buscar os processos que estão prontos para rodar e tentar trazer esses caras para a memória. E aí, se eu tiver vários que estão prontos para rodar, qual seria o segundo critério usado para escolher entre os vários que estão prontos para rodar quem deve ir para a memória? A ordem na fila de execução. Oi? A ordem na fila de execução. A ordem na fila de execução. Em outras palavras, seria a prioridade, né? Considerando que num sistema que não tem prioridade, você tem uma fila, não seria o cara mais prioritário, mas o cara que vai rodar é o cara que está mais à frente na fila. Então eu iria trazer esses caras para... Na realidade, considerando agora que eu tenho processos que podem estar na memória e no disco, a minha fila de processos prontos para rodar, na realidade eu vou ter duas filas. Eu tenho os prontos para rodar na memória e os prontos para rodar que não estão na memória. Então aquela minha fila do escalonador só olha os que estão prontos para rodar na memória. Então eu não estaria exatamente na fila, tá? Mas eu vou levar em consideração coisas como prioridade. E se eu tenho vários na mesma prioridade, ou se eu não uso prioridade, o que é que seria um próximo critério? Tamanho. Tamanho seria uma possibilidade de trazer primeiro os menores, porque aí eu vou trazer mais gente. O ruim de usar tamanho é que, o que é que acontece se eu uso tamanho? Eu posso gerar um efeito ruim, né? Starvation, né? Porque os caras grandes podem ser sempre preteridos. E aí talvez tempo de residência seja um critério mais interessante, porque tempo de residência não leva a starvation, né? Porque eventualmente você vai ser o cara mais antigo no disco e, portanto, vai vir para a memória. Todo mundo entendeu o swap-in? Bom, aí eu estou tentando fazer swap-in de todos os caras que estão prontos para rodar. Eu tenho um cara que está pronto para rodar e ele não cabe mais na memória. E aí, o que é que o swapper faz? Oi? Manda pro disco? Manda para o disco. Vai tentar fazer swap out. Certo? E aí, se eu tenho vários caras que estão na memória, quem é que eu escolho para fazer swap out? Eu olho qual é o critério que eu olho? Primeiro. Ordem de chegada. Ordem de chegada. Beatriz sugeriu ordem de chegada. Diego. Podia ser, se ele está distante na fila de escalonamento, não sei se é a mesma coisa, ele acabou de rodar um pouco e está pronto para rodar, mas vai demorar para ele voltar. Alguém tem uma outra ideia? Talvez o Estado. O Estado, né? De novo é o Estado.
eu vou tirar primeiro quem está na memória e quem está bloqueado. O cara que está bloqueado na memória, ele não vai ganhar a CPU, certo? Então eu vou tirar primeiro esse cara. No caso, nesse modelo que a gente admite que o bloqueado esteja na memória, né? O bloqueado pode estar na memória, né? Porque quando um processo, para ele bloquear, ele precisa estar na memória. Eu não tenho como bloquear fora da memória. Por que eu preciso estar na memória para poder bloquear? Porque eu só bloqueio quando eu executo. E para executar eu preciso estar na memória. Então todo processo que bloqueia, ele está na memória. Inicialmente ele está na memória, certo? E aí eu vou tentar tirar esse cara da memória para o disco se eu precisar de espaço. Se está todo mundo, se não tem ninguém esperando lá na área de swap, eu não preciso mandar esses caras para o disco. Mas quando eu começo a precisar de espaço, esses são os primeiros que eu vou tentar jogar para o disco. E aí o segundo critério seria o quê? O primeiro critério é o estado, o cara está bloqueado. O segundo, tamanho, tá? Então eu vou pegar os caras que são maiores e jogar na memória. Isso gera um leve, isso pode gerar um efeito negativo no desempenho dos processos que são maiores, porque eles têm uma probabilidade maior de ir para a área de swap. Mas tipicamente é assim que se faz, porque alguém tem que pagar o pato. Beleza? Todo mundo entendeu? Swapping. Bom, isso termina aqui a parte mais simples da gerência de memória, que a gente fez esse histórico NUX em vários mecanismos de gerência de memória que foram inventados no passado. E a gente vai começar a falar de memória virtual, de paginação, mais especificamente, que é o que se usa hoje em dia nos sistemas computacionais atuais. Mas tudo isso que a gente viu, swapping, proteção de memória, mapeamento de endereço lógico, endereço físico, tudo isso está presente num sistema de memória paginada. Tá? Então é importante a gente entender esses conceitos para quando a gente falar de memória paginada, essas coisas não serem surpresas para a gente. Beleza? Bom, a memória paginada é a forma mais popular de se implementar o que se chama de memória virtual. A ideia da memória virtual é que você cria a abstração de que sua memória é maior do que ela realmente é. E aí, como minha memória é maior do que ela realmente é, eu faço com que o meu espaço de endereçamento lógico, ou seja, meu processo, tenha o maior tamanho possível. Então, a abstração que o compilador constrói é tal que ele assume que o processo é o maior tamanho possível. E aí eu não tenho mais problemas do tipo, meu processo não cabe naquela área que eu defini, porque se ele não couber na área que eu defini, ele não vai caber naquele sistema computacional. Ele é maior do que ele não cabe no sistema computacional. Não tem o que fazer. Não tem como crescer aquele cara. Então, vamos começar a nossa discussão algumas décadas atrás ainda, certo? Vai falar de coisas que são atuais, mas como é que essas coisas que são atuais, paginação, foram inicialmente inventadas, tá? Então a gente está algumas décadas atrás, onde o barramento do o meu sistema computacional tinha uma arquitetura de 16 bits. O que é que significa uma arquitetura de 16 bits? Oi? A palavra é 16 bits. Mais especificamente, o barramento tem uma largura de 16 bits. Então, os endereços que eu gero têm 16 bits, certo? Então, se meu espaço de endereçamento lógico agora é o maior possível, qual o tamanho desse espaço de endereçamento lógico?
Ele começa no endereço 0 e vai até o endereço qual? Qual o maior endereço que eu posso gerar aqui, gente? 2 elevado a 16. Hã? 2 elevado a 16. 2 elevado a 16 menos 1, né? Que é, em hexa seria FF. Então, o primeiro endereço aqui é 0x0000 e o último é 0xFF nessa minha máquina de 16 bits, certo? E aí eu vou ter meu código aqui, a parte static aqui, meu heap aqui, e aí eu boto minha pilha crescendo de baixo para cima. Porque aí eu não preciso mais me preocupar com se eu aloquei espaço suficiente para pilha ou para heap. Eu aloquei todo o espaço possível que pode ser usado tanto para heap quanto para pilha. Se essa linha aqui que vai crescendo e essa linha que vai crescendo, se elas se encontrarem, é porque seu programa não cabe nessa memória. Certo, Wesley? Então, quando o senhor comentou, é o barramento de 16 bits, né? Isso. É possível um processador com tamanho X de bits como 16 ter um barramento maior do que esse valor? Tem uma palavra maior do que essa? O barramento, a palavra dele é 16, mas o barramento é comunicação com memória. É possível ter um barramento maior do que 16? Tanto maior quanto menor. Agora, qual é a diferença? É que, por exemplo, as primeiras máquinas com 16 bits, endereço de 16 bits, elas tinham um barramento de 8 bits. E aí, o endereço, na realidade, ele tinha 2 pedaços. Eu mandava primeiro os 8 primeiros bits, depois os 8 segundos bits do meu endereço, e aí eu formava o meu endereço. Só que essa minha arquitetura vai ser mais lenta, ela permite um endereçamento maior, mas ela é mais lenta. Então, tipicamente, o tamanho do barramento é o tamanho da palavra, porque é a forma mais eficiente de... Porque, se eu não me engano, se não estou bem enganado, se não me engano, usa muito dobrado. Como? Usa dobrado, dual channel, quad channel, para se comunicar com a memória. É tipo 64 bits a 128 a comunicação. Às vezes 64 a 256, algumas máquinas, se não tiver... Tá. Nessa nossa discussão, a gente vai assumir que é o mesmo tamanho, certo? Ou seja, o meu endereço tem o tamanho do meu barramento. Todo mundo entendeu isso aí? Então, o meu processo ele vai ser agora gerado como se ele pudesse ter a memória inteira, o máximo de memória disponível para ele. Ok? Bom, então o que é que eu tenho que fazer agora? Bom, agora, como o meu processo, se eu juntar todos os processos, eu não consigo colocar todos os processos na memória, né? Porque eles vão ser muito maiores do que a minha memória. Então eu vou pegar só um pedaço do meu processo. Qual é a ideia nisso? Eu vou dar um exemplo dos tempos atuais, tá? Vai ser mais fácil, mas vocês vão entender qual é a lógica, qual o princípio por trás dessa ideia de memória virtual. Quem já usou o Word aqui? Microsoft Word. Todo mundo fez esse pecado, né? Quem já usou mais do que 10% das funcionalidades do Microsoft Word? Ninguém, né? Na aula de manhã tinha 4 heróis que tinham usado mais de 10% da... Né? Aquele troço tem zilhões de opções de coisas que podem ser feitas. Eu devo ter usado 5%, se muito, do que eu posso usar. O que é que isso significa? Isso significa que toda vez que eu executo o MS-DOS, o MS Word, na minha máquina, e se eu trouxesse o Word todinho para a memória, 95% da memória que eu estou ocupando é inútil, porque eu não uso eu não executo aquele código, nem a área de dados associada àquele código é utilizada. Portanto, eu estou trazendo para a memória um monte de coisa que eu nunca vou precisar e, portanto, eu estou desperdiçando memória. Então, a ideia da memória virtual é
A abstração do espaço de endereçamento lógico faz com que o seu processo seja o maior possível, mas você só traz para a memória física aquilo que de fato você vai precisar. Beleza? Então, aqui está a minha memória física, minha memória RAM. Tá? E aí eu preciso trazer para cá apenas os pedaços que eu estou de fato usando. Isso é mais fácil falar do que fazer, né? Porque além disso eu tenho que resolver aqueles outros problemas, né? Que é mapear endereços lógicos, endereços físicos e proteger. E essas duas coisas, em tudo que a gente viu anteriormente, estão vinculadas ao fato que eu trago o processo inteiro para a memória, né? Por exemplo, a relocação somando o valor do endereço base, ela só funciona porque eu trouxe o processo inteiro e foi armazenado de forma contígua na memória. Quando eu quebro esse paradigma e agora eu vou tirar pedaços disso aqui, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Bom, a primeira forma que se propôs, quer dizer, uma das formas que se propôs e que se tornou bastante popular e ainda hoje em dia é a forma mais usada, é o que se chama de paginar a memória. Certo? Como é que funciona esse negócio? Eu vou deixar. Então, as páginas são abstrações do meu espaço de endereçamento lógico. Então, eu pego esse meu espaço de endereçamento lógico e divido ele em páginas. Certo? Nós estamos ali com uma máquina de 16 bits. Eu vou usar um tamanho de página que é muito maior do que o tamanho de páginas que é o tamanho de página que é usado atualmente. Quando isso foi inventado, as páginas eram muito menores do que as que eu vou usar aqui. Eu vou usar essas páginas de tamanho maior só porque eu vou precisar desenhar essas páginas, e quanto menos páginas eu desenhar, melhor para vocês, que eu não desenho muito bem, como vocês já perceberam, né? Então eu vou assumir páginas de 4K. Então 4K, também conhecido como 2 elevado a 12, certo? É o tamanho de cada página. E aí eu vou pegar esse espaço de endereçamento lógico e dividi-lo logicamente em páginas. Então quantas páginas eu vou ter? Quantas? 1,5? Isso. Então eu vou pegar 2 elevado a 16 e dividir por 2 elevado a 12, né? Eu estava explicando a meu filho que está na 8ª série como é que fazia isso, era subtraindo 16 de 12, mas pode ser que tenha mudado alguma coisa nesse meio tempo. Certo? Então isso é 2 elevado a 4, também conhecido como 16. Certo? Ou seja, eu vou ter 16 páginas. Então esse meu espaço de endereçamento lógico, ele vai ser visto como sendo algo assim. Esse pontilhado aqui é só para dizer que isso é uma coisa lógica, certo? Então eu tenho a página 0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, eu vou botar em X aqui, tá? A, B, C, D, E e F. Beleza? E aí eu vou pegar a minha memória física e também enxergá-la em pedaços do tamanho das minhas páginas, só que esses pedaços eu vou chamar de moldura de página ou quadro de página, que é uma coisa na qual eu consigo armazenar uma página, certo? Bom, a gente está algumas décadas atrás, essa memória tem a enorme capacidade de 32K, eu vou assumir aqui, certo? Então, se ela tem, isso é
um exemplo, tá? Então, se ela tem 32K, quantos quadros de página ela vai ter? 8, né? Então, eu vou ter a página 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Beleza? E agora, o que o sistema operacional faz é trazer para a memória páginas e armazenar essas páginas em quadro de página. Então, por exemplo, eu posso pegar a página 0 aqui, certo? E armazenar a página 0 no quadro de página 4. Então, aquela P0 de um determinado processo foi armazenada na quadro de página 4. Beleza? Deixa eu botar mais complicado. Ou não? Não, vamos mais simples primeiro. Certo? Bom, agora o problema que eu tenho é, primeiro, eu preciso saber que pedaços precisam vir para a memória e que pedaços não estão sendo usados. Isso é uma primeira coisa que eu preciso fazer. Depois eu preciso fazer mapeamento de endereço lógico em endereço físico. Beleza? Então vamos assumir que a nossa CPU, certo? Eu tenho a CPU aqui, que precisa acessar essa memória. Vamos assumir que ela tem à sua disposição um dispositivo aqui de hardware, tá? Que eu vou chamar de MMU, Memory Management Unit. Esse é um dispositivo que vai me ajudar a fazer paginação, certo? O que é que esse dispositivo tem que fazer? Ele tem que fazer o seguinte: no meu MAR agora, ao invés de ter um endereço físico, se lembram como é que esse endereço físico era gerado anteriormente, né? Eu tinha um registrador base que me dizia onde meu programa foi inteiramente trazido para a memória, e aí todo endereço que estava armazenado na memória, eu somava esse registrador base e colocava isso no MAR, porque aí já era o endereço físico. Né? Anteriormente não era assim que eu fazia o mapeamento de endereço lógico e endereço físico. Agora quem vai fazer esse mapeamento para mim é a MMU, certo? E aí o endereço que vem aqui no MAR é o endereço lógico que está lá armazenado na memória, né? Aqui nesse código, né, eu vou ter endereços lógicos, né? Se lembra que o compilador gerou endereços lógicos? Aí quando eu preciso fazer um move de alguma coisa para um determinado endereço, né, um write na memória, né, eu vou escrever o endereço lógico aqui no MAR. Então, antes desse endereço chegar na memória, eu preciso de alguma coisa que pegue esse endereço lógico e mapeie no endereço físico. Beleza? E mais uma coisa. Se esse endereço lógico não estiver carregado na memória, eu preciso que essa minha MMU faça com que o sistema operacional execute. Como é que um dispositivo que está ali na CPU faz com que o sistema operacional execute? Lança uma exceção, né? Essa exceção a gente vai chamar de page fault. Certo? Estão entendendo aqui? Tem uma coisa mágica aqui entre a CPU e a memória que pega o endereço lógico e gera o endereço físico correspondente. E se essa coisa não está carregada da memória, ou seja, não existe um endereço físico correspondente àquele endereço lógico, gera um page fault. E aí o sistema operacional pode executar e trazer aquela coisa que não está na memória para a memória. Estão entendendo a lógica da coisa? Agora a gente só precisa descobrir como é que aquela caixa mágica faz o que ela precisa fazer. Certo?
Para ajudar a gente a entender o que é que aquela caixa mágica faz, vamos fazer uns exemplos, certo? Então vamos supor o seguinte, que essa MMU recebe, para esse exemplo que está aqui no quadro, recebe o endereço 0x0000. Esse é o endereço lógico. Qual é o endereço físico que devia ser gerado pela MMU? Você está falando isso para que está na página 4? Oi? Você está falando isso para que está na página 4? É. Qual seria o endereço físico correspondente a 0x0000? Posição 4. Posição 4, um endereço é uma coisa, 0x alguma coisa. Posição 4 não é um endereço, certo? Diga aí. Oi? Alguém sabe? 0x0004. 0x0004 é 4, né? Essa conta eu sei fazer bem rápida, né? E 4 é o endereço que está aqui na página 0. Né? 0x000 mais 4 vezes 4 vezes. Isso, é 0, né? Mais é esse pedaço aqui, mais esse tamanho aqui, que é 4 vezes 4.096, né? Mas a gente pensa em decimal, mas o computador faz as coisas em binário, né? Aí ele faz assim, bem ligeiro, 0x4000, certo? E se fosse 0x0ABC? Aí lascou, né? Para fazer a conta, né? É 0x4ABC. É ligeiro que só, moleque. Oi? 0x0040. 0040 não, é exatamente como eu coloquei aqui, 4000, 4 ABC. Qual é a lógica aqui, gente? A lógica é o seguinte, dentro de uma página, quantos endereços eu tenho? Se a página tem 4K, eu tenho 4K endereços, certo? 4K endereços eu represento com quantos bits? 4K é 2 elevado a 12, né? 12 bits. Ou seja, esses 3 bits, esses 3 dígitos hexadecimais que representam 12 bits, é o que a gente chama de deslocamento. É quão distante do começo da página eu estou. 0 eu estou no começo da página, FFF eu estou no fim da página. Certo? E esse outro número aqui é o número da página. Se é A0, se é A1, se é A2, se é A3. Como o tamanho da página é igual ao tamanho do quadro de página, o deslocamento dos dois vai ser o mesmo. Então a única coisa que eu tenho que fazer é mapear o número da página no número de quadro de página que ela está. E usar o mesmo deslocamento. Então o que é que eu fiz? Eu descobri que a página 0 está armazenada no quadro de página 4 e eu mudei o número da página, que é 0, pelo número do quadro de página correspondente, que é 4. Beleza? Bom, e agora se o endereço fosse 0x4000? Oi? 0x8000. 0x8000. Não, né? Porque 0x8 está fora da minha memória aqui, né? Não existe esse endereço físico. Né? Porque minha memória é pequena, eu não tinha dinheiro suficiente para comprar 64K, só comprei 32K. Não existe esse endereço físico, né? Na realidade, 0x400 significa que eu estou pegando o primeiro endereço da página 4 aqui, é um pedaço da minha heap, que não está na memória física.
E aí, quando esse negócio não está armazenado na memória, o que é que essa caixinha mágica tem que fazer? Tem que gerar um page fault. Beleza? Então, quando 0x400, na realidade, quando qualquer endereço que não começasse com 0x0 entrasse aqui, isso tinha que gerar uma exceção, um page fault. Beleza? Então, a gente sabe o que é que essa caixinha tem que fazer. A gente tem alguns exemplos de como isso pode ser feito. A pergunta é, o que é que tem dentro dessa caixinha? Oi? Vamos pensar uma estrutura de dados, mas isso é hardware, né? Então, vamos pensar primeiro em software, tá? Depois a gente faz um mapeamento para hardware, tá? Então, se fosse em software, né? O que é que seria essa MMU? Que recebe um endereço lógico aqui, tem que cuspir fora aqui um endereço físico ou um page fault. Como é que seria a estrutura de dados? Um mapa. Vou desenhar o mapa aqui. Pode ser uma tabela? Tá. Então, é uma tabela, certo? Quantas entradas tem essa tabela? Quantas? 8, 16 ou 35? Hein? 8? É 32, cara. Hã? 32. Então, cara, é 32 lá. O que é que eu tenho que ter nessa tabela? Não esqueçam o tamanho dela. Essa tabela vai servir para quê? Uma endereço lógico. Espirre, irmão. Para mapear o endereço lógico no endereço físico, né? Na realidade, não é um endereço que eu quero mapear, porque no final das contas eu preciso mapear um endereço lógico no endereço físico, mas o que a gente viu que basta mapear a página no quadro de página, porque o outro pedaço do endereço, que é o deslocamento, vai ser o mesmo, certo? Então eu preciso de uma tabela que mapeie uma página no quadro de página correspondente. Então, quantos elementos tem que ter aqui? O mesmo número de páginas que eu tenho, né? Então, eu tenho que ter 16 carinhas aqui. Uma entrada para cada página. E o que é que tem na entrada de cada página? O que é que tem armazenado em cada uma dessas entradas aqui? Oi? Uma função. Precisa ser complicado, não pode ser simples, não. Pode ser simples. Então, o que é que eu preciso armazenar? Por exemplo, isso aqui é a entrada da página 0, isso aqui dá 1, dá 2, dá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, acho que faltou um 9 aqui. 9. Nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Então, o que é que eu teria que ter na entrada que corresponde à página 0 para saber que ela está mapeada no quadro de página 4. O endereço, eu tenho que ter um 4 aqui, né? Certo? Esse é o quadro de página onde a página 0 está armazenada. E aí, quando vem o endereço 0x000, como é que eu sei qual é a entrada que eu tenho que olhar? Eu vou pegar esses 4 bits mais significativos e eles vão me dizer
qual é a entrada. Então esse é o 0, eu vou olhar a entrada 0. E aí eu vejo que tem um 4 aqui, eu pego esse 4, concateno com o deslocamento, gero 0x 4, 0, 0. Beleza? Bom, agora a questão é, quando vem um 0x 4, 0, 0. De novo, eu vou pegar esse cara aqui e vou olhar essa entrada. Aí o que é que precisa ter nessa entrada? Para o nosso exemplo ali. Precisa ter uma indicação de que essa página não está carregada na memória. Como é que eu faço isso? Como? E aí eu vou lançar um page fault. Mas como é que eu descubro qual é a informação que eu armazeno ali naquela... Eu tenho que ter... Hoje de manhã me disseram que esse negócio se chama sentinela. Uma sentinela. Sentinela para mim é aquele negócio que mata mosquito. Mas eu sou velho. Certo? Mas uma sentinela é o seguinte, eu vou pegar um bit desse negócio aqui e vou dizer vou setar esse bit para 1 se a entrada é significativa. Se a entrada não é significativa, se isso é lixo, significa que aquilo não está mapeado, eu vou colocar 0. Então minha tabela ficaria 0, 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 etc. E aí, quando esse endereço chega aqui, eu pego esse 4 indexo aqui e olho esse bit. A primeira coisa que eu faço é olhar esse bit. Se esse bit é 0, exceção page fault. Se esse bit é 1, eu pego esse cara aqui, concateno com o deslocamento e mando isso no barramento. É o endereço físico. Todo mundo entendeu como é que funciona isso aí? E aí, cada processo... Bom, aí primeiro, isso é hardware, né? Então, essa tabela, como é que eu implemento essa tabela em hardware? Isso é um monte de registrador, né? Então, tem uma coleção de registradores, que são... Ou seja, eu tenho 16 registradores que implementam a tabela de página. Como é que eu inicio os valores desses registradores? Essa tabela de páginas, então isso aqui é o que se chama a tabela de páginas, isso aqui na realidade é a tabela de páginas do processo que está executando. A tabela de páginas do processo é armazenada lá na estrutura de dados processo, né? Nessa tabelinha aqui. Aí, se lembra que tinha um contexto, né? Que a gente salva e restaura o contexto, que eram os registradores da CPU, tarará. Pronto, esse contexto agora, além dos registradores da CPU, tem esses registradores da MMU. Então, quando um processo vai executar, eu carrego aqui a tabela de páginas desse processo. Ou seja, é como se eu tivesse, quem já fez banco de dados vai entender a abstração, como se eu tivesse visões diferentes da memória, que depende da minha tabela de página. Quando a minha tabela de página é colocada na MMU, eu tenho a visão só das páginas que pertencem ao meu processo, que estão carregadas na memória. Quando eu perco a CPU e outro processo ganha a CPU, essa tabela é sobrescrita e agora a visão da memória é das páginas daquele processo que está executando. Beleza? Todo mundo entendeu aí como é que paginação funciona? Bom, essa é a parte fácil de paginação, quando foi inventada nos primórdios, tá? Bom, o que a gente vai fazer nas próximas aulas é ir complicando paulatinamente esse negócio, evoluindo no tempo, né? Então a gente vai ver como é que eram, o que é que aconteceu quando as máquinas passaram de 16 bits para 32 bits e depois de 32 bits para 64 bits. Beleza? Alguma dúvida? Essa quebra do programa de páginas, é o SEO que faz isso ou é manual? É o SEO ou... Ou é o próprio programador? Porque eu vi no livro. Não, no programador...
Isso é invisível para o programador, certo? Tanto é que você escreve programas, hoje em dia, você usa memória paginada, tá? Muito provavelmente você usa segmentada e paginada, que você roda as coisas em PCs, que usam segmentação também, mas você está completamente... isso é completamente transparente para você. Então, o compilador precisa saber. O compilador precisa saber só para alguns detalhes. Por exemplo, não é bacana você ter código e dados misturados na mesma página. Então, aqui, ó, eu tinha código, né, aqui, e tenho dados aqui na mesma página. O compilador ele iria fazer com que esse pedacinho aqui que ficou preenchido com dados, ele ia ficar vazio e os dados iam começar a partir da próxima fronteira de página. Então o compilador não necessariamente precisa ter isso, mas poderia ter isso. Porque aí eu posso dizer que essa página aqui é só de leitura, enquanto que as outras são de leitura e gravação, e aí eu impeço que um bug no seu software possa escrever nos seus dados, no seu código, e fazer maluquices tremendas, tá? Então é muito melhor que, se você tentar escrever no seu código, isso lhe dê um erro de execução, do que você escrever nos seus códigos e coisas malucas acontecerem, tá? Mas quem vai fazer isso é o sistema operacional, porque vai depender do suporte de hardware que você tem, né? Então, por exemplo, para definir que a página, que as minhas páginas têm 4K, por exemplo, se minha MMU tem 16 registradores, 16 entradas aqui, minha tabela de páginas não pode ter mais do que 16 entradas. Então, as páginas tinham que ter no mínimo 4K. Tá? Então, tem alguns detalhes que dependem do hardware. Tá? Alguma dúvida? Beleza, vocês viram que